Você sabia que um dos reis mais jovens da história de Israel fez uma transformação tão radical em seu reino que até hoje é lembrado como um exemplo de reforma e devoção? Hoje, vamos mergulhar na incrível história de Josias, um jovem rei que trouxe renovação espiritual e justiça a um país que estava à beira da ruína. Fique conosco para descobrir como a fé e a coragem podem mudar uma nação. Josias subiu ao trono de Judá com apenas 8 anos de idade, após a morte de seu pai, o rei Amon. Imagine o desafio de governar um reino em decadência, quando você mal tem idade para se considerar adulto. Mas ao contrário de muitos que o precederam, Josias não apenas cresceu em um ambiente de crise, ele se destacou como um farol de esperança e renovação. Seu reinado não foi marcado apenas por batalhas e conquistas, mas por uma transformação espiritual profunda. Ele mergulhou na fé com uma determinação inabalável, trazendo uma nova era de adoração e justiça para um reino que estava à beira do colapso. A história de Josias é a de um jovem que, com coragem e devoção, fez história e deixou um legado que ressoa através dos séculos. Durante os primeiros anos de seu reinado, Josias foi regido por conselheiros e tutores. Mas quando atingiu a idade adulta, ele começou a fazer mudanças significativas em seu reino. A sua transformação não foi apenas de jovem a rei, mas de alguém que buscava sinceramente a Deus com uma paixão fervorosa. Josias não apenas se libertou das amarras de um governo fragmentado, mas também reescreveu as regras da adoração e da justiça. Ele empreendeu uma busca ousada pela verdade, restaurando o templo e erradicando práticas idólatras que haviam manchado a terra prometida. Com uma coragem inspiradora, Josias fez do seu reinado um período de renovação espiritual e moral, deixando uma marca indelével na história de Judá. Em cada decisão, ele refletia uma busca sincera por um reino mais puro e alinhado com a vontade divina. Em 622 a.C., enquanto os trabalhadores estavam profundamente envolvidos na reforma do Templo de Jerusalém, um achado inesperado abalou os fundamentos do reino. Entre as pilhas de detritos e restos antigos, encontraram um livro antigo e empoeirado, escondido como um tesouro perdido nas sombras do templo. Esse livro, que se revelava uma parte crucial do Pentateuco, continha as palavras sagradas da lei de Deus. Ao abrir o manuscrito e ler suas páginas, um silêncio sepulcral se abateu sobre o local. O texto denunciava a violação dos mandamentos divinos e a corrupção que se instalara no coração do povo. Josias, ao ouvir a leitura angustiante e confrontadora, ficou profundamente abalado. Ele percebeu que a nação estava vivendo em desacordo com os preceitos sagrados e sentiu o peso da responsabilidade em suas mãos. Sem hesitar, Josias convocou uma assembleia e leu o livro da lei perante todos, seu coração ardendo com uma determinação renovada. Ele fez um voto solene de seguir fielmente as instruções de Deus, prometendo restaurar a justiça e a adoração correta em cada canto do reino. O reino, então, se uniu em um fervor espiritual revitalizado, em busca de uma renovação que visava reconquistar a aprovação divina. Cada lei e mandamento foi cuidadosamente observado e implementado, trazendo esperança e restauração ao povo de Judá. Josias começou a implementar reformas religiosas para erradicar a idolatria e restaurar o culto verdadeiro a Deus. Com uma determinação firme, ele ordenou a remoção dos altares pagãos e das imagens de deuses estrangeiros que haviam sido erguidos por seus predecessores. As ruas de Jerusalém, antes manchadas pela corrupção espiritual, começaram a ser limpas de ídolos e oferendas profanas. Até mesmo os sacerdotes que haviam se corrompido foram convocados a renunciar às práticas de adoração estrangeira e retornar à pureza do serviço ao Senhor. Josias fez uma procissão solene pelas terras de Judá, queimando e destruindo os vestígios de adoração errônea. Cada pedra removida e cada altar derrubado era um símbolo do seu compromisso em restabelecer a santidade e a devoção genuína. Sob sua liderança, uma nova era de fervor espiritual surgiu, com festividades religiosas que reanimaram a fé do povo. As Escrituras foram lidas e explicadas novamente, renovando o pacto entre Deus e seu povo. Josias não apenas restaurou o templo,
mas também reacendeu a chama da esperança e da pureza entre seu povo. No auge desse momento de renovação, Josias ordenou a celebração da Páscoa, uma festa que há muito não era celebrada com a devida reverência. Ele fez com que todos se preparassem meticulosamente para o evento, seguindo cada detalhe das prescrições sagradas. A cidade foi transformada em um vibrante centro de adoração, onde o povo se uniu em um espírito de alegria e devoção. As cerimônias de sacrifício foram realizadas com uma precisão que trouxe um senso de sacralidade e solenidade ao festival. A celebração da Páscoa, agora observada com um zelo renovado, se tornou um símbolo poderoso da restauração espiritual de Judá. A nação sentiu uma renovação profunda, como se um véu tivesse sido retirado e a luz da verdade tivesse finalmente iluminado seu caminho. Em meio a cânticos e orações, a esperança e a gratidão se entrelaçaram, e o reino de Judá foi revigorado por um espírito de unidade e compromisso com Deus. Apesar de seus esforços fervorosos para seguir a Deus e restaurar o reino, a trajetória de Josias não foi isenta de dificuldades. Em um período tumultuado de alianças e conflitos internacionais, Josias se viu confrontado com uma decisão difícil. O faraó Neco do Egito avançava com seu exército em direção ao norte, rumo à Síria, e Josias, movido por uma lealdade inabalável à sua nação e a um desejo de proteger Judá das consequências de um possível domínio egípcio, decidiu intervir. Ele marchou contra o faraó com um exército de valentes guerreiros, determinado a barrar o avanço inimigo e preservar a independência de seu reino. A batalha de Megido foi feroz e desesperadora. Em meio ao caos e à violência, Josias lutou com coragem e bravura. Mas, infelizmente, o destino lhe reservava um desfecho trágico. Ele foi fatalmente ferido no campo de batalha, e sua morte aos 39 anos trouxe uma onda de luto e desolação para o reino. Seu sacrifício foi um testemunho de sua devoção inabalável à causa de Deus e à segurança de seu povo. As notícias de sua morte se espalharam rapidamente, e Jerusalém chorou a perda de um rei que havia dedicado sua vida a uma causa maior. A morte de Josias marcou o fim de uma era de renovação e esperança, deixando um legado de coragem e fé inabalável. O lamento pela sua partida ressoou por toda a nação, e o reino enfrentou um futuro incerto, sem a liderança de um rei que havia lutado com tanto zelo por sua terra e seu Deus. O legado de Josias é notável por sua coragem e compromisso com a fé. Mesmo com um reinado relativamente curto, ele deixou um impacto duradouro ao reformar Judá e tentar voltar o coração do povo para Deus. Josias não apenas restaurou os rituais e tradições sagradas, mas também infundiu um novo espírito de esperança e renovação em uma nação que estava à beira da decadência espiritual. Sua coragem em enfrentar adversidades e sua disposição para fazer o que era certo, mesmo diante de desafios imensos, mostraram que a verdadeira liderança se manifesta na fidelidade e na ação valente. A história de Josias se tornou uma poderosa lembrança de como a devoção e a coragem podem moldar o destino de uma nação, inspirando gerações futuras a buscar justiça, integridade e uma profunda conexão com o divino. Sua memória vive como um farol de fé e bravura, desafiando todos a seguirem o exemplo de um rei que, apesar das adversidades, nunca perdeu a esperança em um futuro melhor para seu povo. Se você gostou de aprender sobre a vida inspiradora do rei Josias, não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da Bíblia. E para continuar sua jornada de conhecimento, assista ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!